Espaço Odontológico Fábio Rodrigues Teixeira e Dominus Educação apresentam Programa De Bem com a Vida. Apresentação Padre Hildo de Freitas. Sexta-feira, dia 18, a igreja celebra São Lucas Evangelista. Bom dia, cidade de Arcos, bom dia, internautas, bom dia, aniversariante. Bom dia a todos que nos dão o prazer da sua sintonia. Como são belos andando sobre os montes os pés de quem anuncia e prega a paz, de quem anuncia o bem e prega a salvação. Grande é a riqueza que herdamos de São Lucas, o Evangelho. Também escreveu os Atos dos Apóstolos. É o evangelista da simplicidade e da misericórdia, como também nos oferece tantos detalhes da infância de Jesus, no início de seu Evangelho. Foi grande companheiro de São Paulo, de quem certamente aprendeu muito da verdade de Cristo. Tinha grande cultura e afirma-se que era médico. Louvemos a Deus por tão grande dádiva de vida. As conveniências deste mundo não são convenientes para a vida que Deus tem para você. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 37 ao 38. Ao dizer isso, Jesus comunica que nós estamos sujeitos às más influências da sociedade, a qual de toda forma tentará corromper nossa verdadeira identidade, afastando-nos do nosso Criador. Somos lançados como semente com o DNA do extraordinário, mas quando nos distraímos e não prestamos atenção ao que estamos consumindo, seja nas redes sociais, seja na televisão, seja em rodas de amigos, corremos o sério risco de termos nossa identidade e nosso propósito distorcidos. Talvez em algum momento você tenha dado abertura e permitiu que estas coisas ruins entrassem em sua vida. Jesus as compara com o joio, que cresce junto ao trigo, mas o faz adoecer, porque é carregado de fungos. Quando isso acontece, nos sentimos perdidos, com a alma adoecida. Perdemos de vista nosso propósito, esquecemos quem somos e nos sujeitamos a coisas contrárias à palavra de Deus. A boa notícia é que, quando voltamos nossos olhos para Deus Pai, temos acesso à cura e à restauração completa. Tudo o que foi quebrado pode ser reconstruído. Basta sermos intencionais em nossa aproximação com Ele. Não importa o que você tenha passado ou quão adoecido esteja o seu coração pelas circunstâncias, quando fixamos nossos olhos em Jesus, tudo se faz novo. Não somos chamados pelos nossos erros ou pecados, e sim de filhos. Hoje, Deus Pai dá uma nova oportunidade para nele nos arrependermos e nos voltarmos para aquilo que é mais importante, sua presença em nossa vida. Afaste-se do que não convém e prepare-se para uma vida nova. A palavra é luz para nossas escolhas e o Senhor nos faz compreender entre o que é passageiro e o que não passa. Doenças ocultas tão antigas quanto atuais. Elas vêm desde muito antes de Jesus Cristo. Apenas não eram conhecidas com os nomes atuais. Tenho recebido com muita frequência partilhas dolorosas de pessoas que estão convivendo com a triste realidade
das doenças conhecidas como transtorno do humor. Procurando conhecer mais, pesquisei sobre o assunto e descobri que essas doenças, especialmente a depressão, não são novas, ou seja, surgidas na atualidade. Elas vêm desde muito antes de Jesus Cristo, apenas não eram conhecidas com os nomes atuais. A esse respeito, existem diversos relatos na própria Bíblia em que alguns personagens muito conhecidos por nós apresentaram episódios depressivos, como é o caso de Moisés, que murmura a Deus e pede a morte. Eu sozinho não posso suportar todo esse povo. Ele é pesado demais para mim. Em lugar de tratar-me assim, rogo-vos que antes me façais morrer, se achei agrado a vossos olhos, a fim de que eu não veja a minha infelicidade. Livro dos Números, capítulo 11, versículos 14 e 15. Elias, que veremos mais detalhadamente à frente, teve vários sintomas depressivos, conforme afirma o texto. Fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um junípero. Pediu a morte, dizendo: agora basta, Senhor, retira-me a vida, pois não sou melhor que meus pais. 1 de Reis, capítulo 19, versículos 4. Davi, pela culpa de seu pecado, também viveu uma profunda depressão, como atesta o Salmo 37. Ando triste, abatido, encurvado todo dia, afogado em tristeza. Bate rápido meu coração, minhas forças estão me deixando. Sem luz os meus olhos se apagam. Jeremias, que eu considero o pai da depressão e é conhecido como o profeta chorão, assim se manifestou: maldito o dia em que eu nasci, o dia em que minha mãe me gerou, não seja abençoado. Maldito o homem que deu a meu pai a boa nova. Nasceu-te um filho homem, e lhe causou grande alegria. Que este homem seja como as cidades que Yahvé destruiu sem compaixão. Que ele ouça o clamor pela manhã e o grito de guerra ao meio-dia, porque ele não me matou desde o seio materno, para que minha mãe fosse para mim o meu sepulcro, e suas entranhas estivessem grávidas para sempre. Livro de Jeremias, capítulo 20, versículos 14 ao 17. Também atribui-se a ele o livro das Lamentações, onde expressa toda a tristeza pela queda de Jerusalém. Jonas é outro que pediu a morte. Agora, Senhor, toma a minha alma, porque me é melhor a morte que a vida. Jonas, capítulo 4, versículos 3. Saul, cerca de 1079 a 1007 a.C., o primeiro rei de Israel, por exemplo, em razão do quadro depressivo, marcado pelas alterações de humor, com uma intensidade fora do normal, poderia ser diagnosticado como portador do transtorno afetivo bipolar. Era acometido de surtos de fúria e Davi tocava harpa para que se tranquilizasse, como revela o texto. O Espírito do Senhor retirou-se de Saul e um espírito mau veio sobre ele, enviado pelo Senhor. Os homens de Saul disseram-lhe: eis que um mau espírito de Deus veio sobre ti. E sempre que o espírito mau de Deus acometia o rei, Davi tomava a harpa e tocava. Saul acalmava-se, sentia-se aliviado, e o espírito mau o deixava. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículos 14, 15 ao 23. Eu vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça,
Assim disse o Senhor. Senhor nosso Deus, escolheste São Lucas para revelar pela pregação e pelos escritos o mistério do vosso amor para com os pobres. Concedei aos que já se gloriam do vosso nome perseverar num só coração e numa só alma, e que todos os povos mereçam ver a vossa salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. A primeira leitura é do Novo Testamento, segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 10 a 17. Salmo 144, e nos convida a rezar. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso, para espalhar vossos prodígios entre os homens e o fulgor de vosso reino esplendoroso. Vosso reino é um reino para sempre, vosso poder de geração em geração. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. O Santo Evangelho, escrito segundo Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 9, está escrito: Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Não leveis bolsas, nem sacolas, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Estas são palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. No Santo Evangelho que ouvimos, escrito segundo Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 9, nos ensina a palavra do Senhor. Jesus é o Salvador, a palavra que nos dá a conhecer a vida nova que a Trindade nos oferece. Para chegar até nós, envia homens e mulheres que lhe prepararam o caminho. Envia-nos também para preparar nossos irmãos para recebê-lo. Não dispensa a colaboração de seus discípulos na implantação do Evangelho. É preciso que nos coloquemos à sua disposição como apóstolos. O Senhor enviou os discípulos para anunciar de cidade em cidade: chegou para vós o reino de Deus. Sócrates, ano 460 a 380 a.C., médico grego considerado pai da medicina, usou um termo como mania e melancolia para relatar casos de distúrbios mentais. Também já conhecia e definia a depressão,
que descreveu como uma afecção sem febre, na qual o espírito triste permanece sem razão fixado em uma mesma ideia, constantemente abatido. De fato, ele foi o primeiro a fazer relatos sobre a depressão e criou a teoria dos 4 humores corporais: sangue, fleuma, bilis amarela e bilis negra, segundo a qual a saúde e a doença derivavam respectivamente dos estados de equilíbrio ou desequilíbrio. O médico acreditava que a influência de Saturno levava o baço a secretar mais líquido escurecido, a bilis negra, alterando o humor da pessoa e levando-a à melancolia. Vale lembrar que a palavra melancolia vem de melancolis, melanos, negro, e colis, bilis. A produção excessiva da bilis negra era associada por Hipócrates ao outono, e seus sintomas incluíam depressão moral, ansiedade, tristeza, tendência ao suicídio, aversão à comida, irritação, inquietude, desânimo e insônia, acompanhados de medo prolongado. A mesma teoria seria aprofundada mais tarde pelo médico e filósofo romano de origem grega Cláudio Galeno, no ano 131 a 201 a.C., que descreveu 4 tipos de temperamento: melancólico, colérico, fleumático e sanguíneo. Ele acreditava na existência de uma alma psique, localizada no cérebro e sujeita ao governo do ego, cuja influência no corpo era tão poderosa quanto a de Deus no mundo. Outros pensadores importantes, como os filósofos gregos Platão e Aristóteles, além do político e filósofo romano Cícero, trouxeram em suas obras contribuições significativas para a compreensão das doenças mentais e da psicologia humana de forma geral. Aristóteles, em especial, afirmou que os melancólicos têm mais espírito que os outros. São João Crisóstomo, 350 a 407 d.C., por sua vez, fez uma das mais preciosas descrições desse mal, citando seus sintomas. A tristeza, na realidade, é para as almas um local horrível de tortura, uma espécie de dor inexplicável, castigo mais amargo do que todos os tormentos e penalidades. Assemelha-se a um verme venenoso que corrói não somente a carne, como a própria alma, e não só tritura os ossos, mas também a mente, um carrasco perpétuo que não rasga as costas e sim arruína o vigor espiritual, uma noite contínua e trevas sem luar. É tempestade, agitação, fogo secreto mais ardente que qualquer chama, guerra sem tréguas, doenças que sombreia a maioria das coisas visíveis. O sol, porém, e a limpidez da atmosfera, para os assim mal dispostos, parecem importunação, e o pleno meio-dia compara-se à noite profunda. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.